Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Família, uma palavra pequena para algo imenso. Para alguns, um porto seguro, para outros, uma revolta. O fato é que, em qualquer cenário, relações familiares carregam amor e pertencimento, mas também expectativas, desafios e, muitas vezes, frustrações. E quando novas pessoas entram nessa equação, nora, genro, sogra, cunhados, a dinâmica muda. Novos laços se formam e com eles vêm afinidades, estranhamentos, alianças e, às vezes, disputas silenciosas. A sogra, por exemplo, existe todo o imaginário social em torno desse papel, quase sempre retratada como controladora, difícil, invasiva. Mas será que essa imagem faz justiça à realidade? Ou será que fomos condicionados a enxergar esse vínculo sob lentes distorcidas? E se invertermos a perspectiva? Se pensarmos nas sogras que buscam conexão, mas são vistas como intrusas? Nas noras e genros que tentam encontrar seu espaço em uma família que já tem sua própria linguagem, seus próprios códigos? O que acontece quando todos só querem pertencer, mas esbarram nas barreiras invisíveis da história de cada um? O reality Ilhados com a Sogra transforma esse dilema em entretenimento, colocando à prova as relações entre genros, noras e suas sogras em um cenário extremo, com uma mistura de dinâmicas familiares, conflitos e reviravoltas emocionantes. O reality provoca reflexões sobre convivência, empatia e o desafio de integrar novos membros à família. Mas e fora das telas? Será que não estamos todos, de alguma forma, navegando nessas mesmas tensões, tentando equilibrar proximidade e autonomia, conexão e limites? Como encontramos nosso lugar dentro da família? Como construímos laços que acolhem em vez de dividir? Será que conseguimos olhar para essa relação com mais curiosidade e menos julgamento? Hoje vamos conversar sobre isso. Bom, meninas, acho que esse é um tema que vai envolver várias emoções e às vezes até olhares polêmicos, né, sobre relações familiares aqui hoje. E a gente queria falar para vocês, gente, que esse episódio veio de uma conversa, né, que a gente estava tendo numa reunião em conjunto, que nós estávamos comentando sobre Ilhados com a Sogra, né, que é um reality assim muito interessante, e que faz a gente pensar sobre relações familiares. E para quem não conhece, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre o que é esse reality, né? Basicamente assim, vai uma família com a sogra, que pode ser tanto da esposa ou do esposo, né? E eles vão para uma ilha onde vai ter competições e provas, né, da relação deles. Então, essas competições estão sempre relacionadas à dinâmica familiar, a questões que eles tiveram na família, dificuldades, desafios. Mas o filho e a filha da sogra que está lá vão ficar separados, observando toda a dinâmica de longe, sem interferir. Eles interferem quando eles percebem que há uma necessidade ali, apertando o botão. Então, a dinâmica é mais ou menos essa, né, meninas? Vocês acrescentariam mais alguma coisa? Então, só contextualizando, eu assisti boa parte da série, né, do reality, mas não terminei. Então, basicamente é isso, né? São várias repetições aí. Jéssiquinha terminou, né, a série. Tem um olhar Tá aí. maratonada. Pode dar spoiler, eu não tenho problema com isso. Você tem, Marcelinha? Não, mas o que vocês ouvintes têm, será? Eu não vou contar quem ganhou nem nada disso, mas Nos interessamos pela história, né, não, gente? Isso. exato.
Mas assim, o que eu achei muito legal de assistir, e aí eu dei realmente uma maratonada um final de semana específico aí, porque é, mostrou muito assim o que acontece em, como a Marcela já falou, em muitas relações familiares. E assim como a Marcela falou também, eu senti que tem algumas partes que, por conta do entretenimento, obviamente, né? Eu não sei se são potencializadas ou exageradas, ou se é daquele jeito que acontece com aquela família especificamente, o quanto tem de combinados, quais cortes foram feitos especificamente pro entretenimento, e a gente não acompanhou 24 horas daquelas pessoas, aqueles familiares ali ilhados, né? Então, tem um viés, é fato. Mas olhar essas relações e perceber que são coisas que a gente vê acontecendo de uma forma ou de outra, né? Parecida, assim, com outras pessoas ou até com a gente mesmo, a gente fica assim, caramba. E aí olhar de fora é muito Uhum. fácil, né? Você olha e fala, caramba, essa família é isso, caramba, olha o que tá acontecendo, olha que conversa legal, nossa, que conversa difícil e tal. É, isso eu acho muito interessante, né? Talvez também pelo histórico aí de ser psicóloga, a gente olha para as coisas com um É. filtro específico também, né? Mas eu achei divertido, achei muito Uhum. legal. Como a Marcela contou, é exatamente assim que acontece, com um resumo bem interessante. E apesar de no início eu ter achado, antes da primeira temporada, eu ter achado que era para ver treta das famílias, que tem muito também, mas eu fui percebendo que tem dinâmicas específicas na tentativa de uma aproximação. Uhum. Isso é muito legal, porque eu não sei, de novo, o quanto é combinado, o quanto é enviesado e tal, mas a gente vê que muitas famílias começam a ter conversas importantes na medida que eles convivem ali daquela maneira, com aqueles desafios e tudo mais, né? Total, Jess, total. E isso que é o interessante, né? Porque você vê aquilo lá se desenvolvendo e vendo a história daquilo também acontecendo. Da onde surgiu, como é que surgiu, e trazem conversas muito profundas, né? Sobre um tema que estava lá há muito tempo, né? Como se fosse o elefante rosa no meio da sala estava lá, não se falava, e no programa parece que se abriu a oportunidade para isso. Só que é importante a gente, acho que pontuar aqui, eu queria muito ouvir de vocês, como já o próprio nome, né, do reality já leva a gente a estereótipos, a preconceitos, visões, né, que a gente tem sobre essas relações familiares, principalmente a relação da sogra e da nora, ou então o papel da sogra, né, na família, o quanto ela é envolta de vários estereótipos, né? Me faz pensar, né? Por que que não foi nenhum sogro também, né? Assim, é algo a se pensar. Por que aliados com a sogra apenas? Então, eu acho que é um ponto, né, que fala muito da nossa cultura. Como é que chegou em vocês também olhar, né, para essas dinâmicas criadas com esse nome, né, em específico, sogra? Eu acho que é assim, bem carregado de histórias culturais que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, né? De estereótipos, como você falou. E claramente, ainda mais a gente que vê relações acontecendo o tempo todo, ouve, né, sobre relações que acontecem, a gente sabe que tem relações, às vezes, muito mais difíceis do que entre sogra e nora, né? Exato. Relações familiares não só mais difíceis, porque nem todas as relações com sogra são difíceis, mas assim, relações familiares são difíceis. Umas mais, outras menos. Algumas pessoas da família se identificam um pouco mais e, portanto, têm mais afinidade e menos conflito. Outras pessoas têm mais atrito, às vezes por se parecerem muito, às vezes por muitas divergências. É tão, né, diverso assim, mas eu acho que o título e a escolha dos personagens também foi para chamar a atenção, né, claro, assim, da audiência e expor, assim, uma grande questão que é tão frequente, assim, na cultura. Não sei. Com certeza, eu fiquei pensando muito em relação à cultura machista e à responsabilidade da mulher na família, né? Então, quando a gente pensa, né, quando a Marcela me fez mais efeito, quando a Marcela me pergunta, né, por que não um sogro lá? E aí, o quanto que há um peso e uma responsabilidade da mulher na família, né, ter um resultado e gerar resultado e responsabilidade sobre o para onde é que a família está indo, o que que ela está construindo na família ou não.
Isso independente do sogro e da sogra serem casados, morarem juntos ou não, tá, gente? Então, assim, filhos, genros e noras e filhas, enfim, estarem morando um pai, né, por exemplo, um genro, este homem vai se responsabilizar muito menos, vai ter um peso muito menor do que se morar com a sogra. Então, estar ilhado com o sogro tem um peso muito menor na nossa cultura do que estar ilhado, enfim, morando com a sogra, com ou sem sogro, enfim. E aí isso envolve, né, um imaginário do que quanto há de interferência, de influência que uma mulher pode ter, que uma mulher deve ter. Né? Então, uma mulher é como se tivesse um poder, uma responsabilidade muito maior do que o pai, o sogro, enfim. E fica muito claro isso na série, né? No reality, quando se coloca a responsabilidade das filhas ou dos filhos e com as sogras, né? Então me vem muito na minha cabeça aquele filho que tá lá isolado, eu esqueci o nome dele, qual é o nome da família, mas a mãe fica super frustrada com ele porque ele não se coloca e conta uma outra história para a esposa, para a namorada, que eu esqueci o nome. Gente, eu sou péssima nesse negócio de lembrar. Enfim, devia ter feito meu dever de casa, de ter pego o que eu vou citar aqui, mas tudo bem. Mas ele fica. A mãe fica frustrada com ele porque ele é como se tivesse duas caras ali, né? Para a namorada e para a mãe. Ele não se coloca, ele não tem um papel atuante, ativo e não banca muita coisa, né? Em relação à própria vida, a relação com a mãe, com a namorada e tal. Então, a gente precisa lembrar, assim, que independente de qualquer coisa, é um grande problema a gente definir uma relação apenas como uma característica, né? Eu achei fantásticas as duas características relacionando a ilha que a Marcela trouxe, que é ou a família ser um porto seguro, né? Às vezes pode ser um porto seguro, às vezes vai ser um mar revolto. E quantas vezes, eu acho que na maioria das nossas vidas, as famílias podem ser as duas coisas, as mil coisas, né? A mesma família que às vezes é um porto seguro é também responsável pelas maiores os náufragos da nossa vida também, né? E colocam a gente Uhum. totalmente mergulhados em tristeza, frustração, raiva, emoções difíceis mesmo de experienciar, né? E quando é só uma coisa, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da sogra, né? Quando a relação com a sogra é só ruim, é só um mar revolto, também há diferenças. Há mares mais revoltos que outros, há tempestades mais difíceis que outras. Então, há nuances. A gente precisa sempre fazer essa referência que, dependendo do contexto, é mais difícil do que outros, né? Então, enfim, queria trazer isso e, querendo ou não, o reality ele traz essas nuances também. Né? Às vezes tem discussões mais acaloradas, outras nem tanto, às vezes a gente foge de várias delas, enfim, a gente e É. eles também, né? E eu fico pensando, já é difícil ou complexo, né, a gente pensar nas nossas relações com as nossas próprias famílias, nossa própria família, no caso. E quando se juntam as famílias, né, que são histórias diferentes, costumes diferentes, regras diferentes, formas de se comunicar diferentes, culturas completamente diferentes. E junta todo mundo, né? E se torna uma grande, vou colocar aglomerado, porque às vezes as pessoas nem se consideram família, né? Então, isso é muito complexo, porque a gente tentar, é como se o sistema tivesse sido bagunçado, né? Entrou coisas novas, pessoas novas, o sistema dinâmica estremeceu. Como a gente vai se adaptar a isso aqui? Como é que a gente vai se encontrar nessa dinâmica nova? Muitas vezes é uma dança que está todo mundo dançando uma música diferente, né? Tá todo mundo em uma sintonia completamente diferente. E isso pode ser muito complexo, né? E trazer vários conflitos, afastamentos, diferenças.
que em alguns momentos podem ser irreconciliáveis, em outros, né, podem ser conversados e modificados e adaptados ali naquela família. Mas olha como é complexo, né, a gente pensar na junção também. Se na família por si só já temos complexidades, imagina quando a gente junta duas. Vocês pensam sobre isso por aí também? Ou veem essas experiências acontecendo perto de vocês também? Sim, eu acho que para mim, pelo menos, fica muito evidente e quando as pessoas vão morar juntas, por exemplo, um casal, sei lá. E aí uma nova família está se formando e ao mesmo tempo duas famílias estão se juntando, digamos assim, né? Tanto Uhum, as famílias em si quanto as duas pessoas do casal, como com as suas histórias, as suas manias, as suas questões e tudo mais, né? Então eu vejo que isso pode ser, né, um desafio e geralmente é para muitas pessoas. E ontem até, inclusive, né, coincidentemente, eu estava conversando com o Rafael, meu esposo, e a gente falando, cara, como é engraçado, como que a gente, eu e ele, claro, a gente tem um relacionamento longo, né, mas assim, de morar junto e tal, não é tão longo assim. E a gente falando assim, caramba, como a gente já tem ideias muito mais parecidas e propósitos e opiniões e posicionamentos e críticas, eu e ele, do que eu com a minha família de origem, do que ele com a família dele de origem, a gente consegue olhar de fora coisas que acontecem nas nossas famílias de origem e ter uma consonância, assim, de opiniões engraçada até, porque a gente veio desses lugares, né, e agora a gente constrói uma nova história, digamos assim. Então a gente estava discutindo isso, que é muito doido, assim, de pensar. Mas o quanto a gente vai se adaptando, se flexibilizando, abrindo um pouco a nossa visão, vivenciando outras coisas, percebendo algumas coisas quando a gente se distancia também, né? É engraçado que a gente vai se transformando, né? E aí Uhum. eu também sinto exatamente isso que você está falando, Jessiquinha. Assim, a gente vai compondo uma outra. Lógico que a gente não vira a mesma pessoa, né? Mas Uhum. a gente vai compondo uma outra microcultura, né? É. Então, é interessante. Acho que isso é o poder da convivência, das trocas, da intimidade. Enfim, eu acho que conforme a gente vai chegando mais perto de quem a gente está, a gente vai se misturando e se não só se transformando, mas um tendo mais influência em relação ao outro, não vai ser nem igual às famílias de origem de um lado, nem do outro. Vocês vão. A gente faz, né? Eu me coloco também, porque também sinto isso na minha família que tenho construído. Assim, a gente vai construindo um outro olhar, com as influências, mas nunca igual. E aí é uhum, interessante isso que a Marcela está falando das famílias juntas, né? Gente, é muito engraçado. Para mim, o que é mais desafiador é o que temos de diferente de história, de sensibilidade, né? Então, o que umas pessoas olham, as perspectivas, o que é possível ser treinado de olhar, de estar sensível. Às vezes, uma família tem um treino muito grande de, enfim, de receber pessoas. Outra família não, é só aquele é, núcleozinho e é um absurdo assim receber e fazer festa, por exemplo, gastar hum, dinheiro fazendo festa para receber pessoas e tal. E às vezes é algo tão valorizado por outra família. Então, assim, as práticas são muito diferentes, a sensibilidade de o que vai falar. Aí entram os julgamentos, né? Ai, nossa, fulano é sem noção, comeu demais, bebeu demais, aí entram outros hábitos. total. E fala muito sobre a abertura ao diferente, né? Assim, a sensibilidade ao diferente, que muitas pessoas não estão, né? A fim de flexibilizar a forma que você já criou e concretizou dentro de casa com a chegada de novas pessoas. Tem uma família no reality, que é a família Kashiura, que é uma família japonesa, né, de origem japonesa, que a mãe fala uma hora assim: ah, porque o meu genro está acostumado a comer queijo brie na casa dele, e na minha casa sempre foi mussarela. Lá é mais chique, aqui não é chique, né? Aqui a gente não tem esses elementos
na minha casa, e isso é um incômodo para ele, porque eu não consigo dar essas regalias e não é assim na minha casa, né? E às vezes eu fico pensando que esse nem é um problema para o genro, né, dela, assim, é uma questão que ela pensa que é um problema para ele, porque em nenhum momento no reality ele traz isso como um problema, né? Então, é uma pessoa que estava lá dentro da mente dela, com preconceitos e julgamentos em relação ao genro dela, que em nenhum momento foi um problema. Então, a gente vai trazendo e vendo essas diferenças na família, e muitas vezes a gente se afasta já com julgamentos, do tipo, ah, não, aquela família é chique demais, ela vai chegar me achar muito simples. E olha, não é assim aqui, isso já é um ponto de afastamento, eu não dou aquilo que a família dá, e às vezes o genro nem está procurando isso naquela família. Não é sobre isso, não é este o detalhe, né? São outras questões, talvez, muito mais profundas. Ou então, outras questões que seriam muito mais importantes ali, em questões até de eu só quero que me sentir aceito aqui dentro, me sentir visto aqui dentro de alguma forma, compreendido aqui dentro. É sobre ver essas diferenças e entender que talvez elas não são um grande problema no fundo, quando a gente conversa sobre elas, a gente dialoga sobre elas e sai um pouco dessa mente tão julgadora de que é um problema, né? E aí fica cada um nos seus julgamentos próprios do que é cada coisa e não se conversa sobre o que é de fato fundamental. Criam-se problemas que não existem às vezes, né, nesse sentido. Não sei se vocês veem também dessa forma. Eu percebo, Marcelinha, que assim, cada família, como você está colocando, tem suas idealizações. Então, Isso. elas buscam, né, cada grupo, né, familiar busca chegar numa idealização que é diferente. Então, quando essas famílias diferentes, com diferentes idealizações, se unem, se conhecem, vai começar um processo, a maioria das vezes, tá, gente? Não estou falando que é sempre, mas Uhum. começa um processo de julgar que, caramba, você está indo para um lugar errado, você está indo para um lugar diferente. E isso é um problema para mim, e na verdade não necessariamente é um problema, né? É só entrar em contato e conviver com o diferente. Só que onde que dói? Que necessariamente o diferente tem muitos pontos piores que você, mas também tem muitos pontos melhores. E aí a Uhum. gente entra num lugar de como é abrir mão de algo que talvez eu nem sabia que eu estava abrindo, que eu nem Exato. sabia que eu estava perdendo. Por exemplo, uma família que não está acostumada a viajar e passou anos na vida sem viajar. E aí entra em contato com uma família que não necessariamente precisa ser com sogra e genro, enfim, dos filhos, etc. Mas às vezes amigos, né? Entra em contato com uma família nova que tem um hábito de viajar. Aí você entra em contato e fala: caramba, que absurdo, essa família gasta muito dinheiro com isso. Uhum. Mas depois você começa a ver e fala: caramba, essa família ganha muita experiência com isso. E a gente na nossa família tá perdendo muito, não tendo tanta experiência em outros lugares, construindo espaços de convivência que não tem como cada um ir para suas casas, né? Tá todo mundo Aham. no mesmo barco ali viajando. Enfim, o estranhamento também envolve, caramba, estranhar que eu tô perdendo coisas que eu não achava que eu tava. Uhum. E às vezes a gente não tem nem consciência disso, na verdade, né? Só fica com incômodo, tipo, isso é diferente, não gostei, não quero saber, não é assim na minha família, não vou abrir Exato. espaço. É ter consciência do que está incomodando, É, ter consciência do que está te atravessando e isso aqui está me doendo, está pisando nesse calo aqui. exato. Porque muitas vezes a gente vai ficar na reação, né? Quando a gente não tem a consciência do que está acontecendo. É só o incômodo, eu estou reagindo àquele incômodo, que eu nem sei o que que é, de onde está vindo, onde ele está, qual o nome disso. E só vira um grande incômodo, né? E aí as pequenas coisas Então, que o outro vai fazendo de diferente é tipo, não aceito, não quero saber, vou ficar aqui na minha rigidez, nas minhas regras, em como é a minha tradição e não quero conhecer as outras. E e geralmente, assim, as pessoas vão se afastando, né? Assim,
não se comunicam, não necessariamente até para falar dos incômodos, mas para pensar sobre os incômodos, como a Rai comentou, perceber, se abrir de repente para uma nova percepção, para uma experiência diferente, ou até mesmo comunicar, sabe? Às vezes uma pergunta, uma conversa tiraria ali aquele julgamento, você fala, caramba, nem era aquilo que eu estava pensando, nem era aquilo que eu estava vendo. Exato. E o quanto isso impacta nas relações. A gente cria expectativas, as pessoas têm expectativas, a gente julga, as pessoas julgam. Cada um na sua bolha, sem fazer esse movimento, vai se distanciando, vai criando ali um. É isso, a rigidez, né, de não ser tão espontâneo naquela relação, às vezes de não gostar tanto de estar ali, mas às vezes é só um ponto de atenção que poderia ser facilmente resolvido. Nem sempre, né? Tem coisas mais graves que Uhum. acontecem. Mas muitas vezes tem coisas que se resolveriam de uma forma muito mais fácil. Exato. E a gente esquece, às vezes, de ter curiosidade, né, pelo outro, de perguntar quando a gente não entende ou quando é diferente mesmo. Tipo, por que que isso é importante? Nossa, que legal. Por que que você quer fazer? A gente não pergunta, às vezes, a gente não tem a curiosidade pelo outro. E aí E a gente vai ainda criando barreiras, muros. tem barreiras com os outros e tem barreiras com a gente, né? Assim, Aham. porque tem pessoas, gente, que a gente precisa bater nessa tecla, né? Aí volta lá para o episódio e para tantas coisas sobre comunicação não violenta. A Sim. gente nem sequer verbaliza e nem sequer elabora com a gente mesmo. Não dá um formato para aquela experiência que tá, como a Marcela falou, né? Fica só o desconforto, eu esqueci a palavra que você usou. É o desconforto, o ruim, a coisa, o bolo na garganta, vira só a vontade de se distanciar, como a Jéssica colocou. Enfim, é basicamente isso. Essa parte do elaborado, a comunicação, quando a gente convive com outras pessoas, é uma preciosidade. Mas tem pessoas que rejeitam. E uma coisa que eu acho que Total. vale a pena frisar, não só sobre isso que a gente está conversando, mas sobre o episódio inteiro, é que a gente, claro, trouxe ilhados com a sogra, porque a gente estava, né, como a Marcela falou, comentando, tá ali bem evidente as pessoas falando sobre isso nas redes sociais e tal. E é uma relação específica, mas isso se estende para qualquer relação familiar, Uhum. qualquer vínculo familiar e ainda para qualquer formato familiar também, né? Isso é importante dizer, porque, querendo ou não, a Rayana agora, assim, eu acho que foi bem no ponto. Qualquer relação, a gente vai precisar pensar sobre a comunicação, sobre expressar necessidades, incômodos e por aí vai. Exato. E eu acho que às vezes é sobre a gente pensar também que não tem nem conversa que também dê jeito. E a Aham. gente ter que encarar isso. Não vai existir relação. Ou então a relação vai ser Às vezes a muito saúde distante é o mesmo. distanciamento, né? Isso. A Obrigada. relação funciona quando se distancia. A relação funciona assim. Obrigada. E Obrigada, eu como te agradeço. é. Porque existem muitas pessoas que vão se sentir agora pertencentes a esse episódio, a essa fala, pela sua colocação agora. Tem momentos que a gente precisa lembrar onde depende da gente, né, Jéssiquinha, a comunicação. Beleza, o outro quer comunicar, quer investir, porque, cara, gente, vamos lá, quem treina isso é um investimento E enorme. tem que ter uma via de mão dupla. E nem Uhum. sempre é. Você está disposto, a outra pessoa não está. Ou não abre Exato. espaço para você colocar em prática o que você também está disposto. Enfim. Gente, é tão complexo. É exatamente isso, complexo. Ou as pessoas envolvidas na relação se dispõem a entrar nessa complexidade que dá trabalho, que dói. Caramba, gente, além de dar trabalho, dói. Mexe com os nossos calos, né? Então, tem pessoas que não se dispõem e entram nesse lugar. A gente vai entrar, né, na relação, como a Marcela está falando, às vezes a gente vai ter que romper. Não totalmente, porque às vezes a família é um valor para todo mundo, e a gente vai ter que aprender como é que a gente vai entrar nesse lugar de convivência limitada. É. Ou até totalmente, em alguns casos, né? A depender do Totalmente. caso. Que Outro. é só rompendo mesmo, não tem como ter qualquer tipo de conexão. E é isso. Tá tudo certo também. Porque cada um sabe da sua história e da sua dinâmica familiar, das violências que sofreu, do que ouviu, do que conviveu, né, durante a sua vida. E às vezes
o rompimento é o caminho. Por mais doloroso que seja, porque não é uma decisão fácil, é uma decisão sim dolorosa. E é tão difícil, né? Porque além da história da pessoa que vai começa a perceber de repente que o distanciamento é o caminho para a saúde, Uhum, é, tem tantas regras sociais sobre família, regras religiosas e por aí vai, né? Das próprias, enfim, tanta coisa que, mas essa relação, ela é uma relação importante para sempre. Coisas assim, muito uhum, estáticas, muito estagnadas, e mãe é mãe para sempre, pai é pai para sempre, irmão tem que se amar e se abraçar o tempo todo. uhum. Gente, é muito mais complexo que isso. Essas É. regras não descrevem, assim, metade do que essas relações realmente são. A gente volta num ponto que a gente precisa falar, talvez não seja para agora, mas vocês que estão ouvindo a gente, é possível entrar num lugar sobre o quanto que a violência familiar, que é muito específica, a familiar, ela é sustentada pelo valor em prol da família. O valor, por ser família, então pode sustentar abuso e violência. E, gente, não. Violência e abuso de qualquer tipo, assim, por mais que família seja muito importante, que tenha muitas complexidades e uns mistos de prós e contras, mas a gente precisa realmente aprender a colocar limites em violências e em abusos que estão repetidamente acontecendo em Uhum. ciclos, de gerações para gerações. Perfeito. E aí a gente faz a diferença do que é regra, do que é valor, né? Valor é flexível, ele muda, ele transforma. Regra, é aquela coisa que a gente vai colocar assim, é isso e pronto, tem que ser família e é isso. Não pode sair desse conceito aqui E às nunca. vezes sem sentido, exatamente, sem sentido. A E a visão é Marcela essa. colocou as mãos, quem tá só ouvindo, gente, a Marcela colocou as mãos como se fosse, como é o nome disso? Tapar o olhinho do cavalo? Isso. Tem um nome mesmo isso aqui, né? Mas sob aquela visão periférica do cavalinho, assim, ele só olha para frente. Ó. E aí, gente, eu acho que faz a gente pensar se existe, então, um conceito do que é uma relação familiar saudável. Existe isso? Como é que vocês veem isso? Porque a gente está falando aqui de várias dinâmicas e complexidades que a gente pode encontrar nessas relações. Existe, talvez, aqui um olhar do que é uma dinâmica familiar saudável? Eu acredito que sim. É, mas que eu imagino e percebo que é desafiador na maioria das situações, talvez. E que demanda, assim, não é estático, esse é o ponto. Porque às vezes o que é saudável hoje, amanhã pode se tornar outra coisa e vice-versa. Então é uma construção. Eu penso que é contínuo, toda relação é assim, né? Então, sim, eu acho que é possível, mas eu também acho que não dá, é saudável, então pronto, acabou e daqui a pouco as coisas estão desmoronando e a gente parece não saber o porquê. É um trabalho constante, eu imagino, de comunicação, de colocar limites, de colocar em prática a assertividade, de se vulnerabilizar e se permitir também estar em momentos ali complicados, dolorosos, mas em prol de uma relação que faça sentido ou que seja importante. Mas, de novo, nem todas as portinhas estão abertas para isso. Então é possível, mas às vezes não. Concordo com tudo que a Jéssica colocou, só acrescentar. Na verdade, ela falou exatamente o que eu ia dizer, do jeitinho dela. Estamos em sintonia. É, Totalmente, totalmente. Eu ia falar que não é se existe uma forma, né? Porque quando a Marcela perguntou, parece que tem querendo saber se tem um Qual o segredo? segredo. Exatamente. existe a receita do bolo, gente. Exatamente, daí a regrinha do jogo para a gente replicar aqui. E aí Aham. veio na minha cabeça ia falar que era um caminho e cada um tem a sua jornada para fazer no seu caminho, né? O que é saudável para uma família não vai ser para outra e nem sempre no mesmo momento. Então, como a Jéssica colocou, eu repito aqui, falando só em relação é, a gente vai ter que reavaliar sempre
para recalcular a rota do que é saudável para mim, do que é possível para você. Se você pode me oferecer isso, eu posso oferecer isso para você, e não tem como fazer isso sem comunicação. Então, se é que, né, Marcelinho queria alguma regra, diálogo e comunicação e abertura para isso. Se não tiver outras formas de saúde na família, talvez seria mesmo se limitar, colocar limites a também. Eu acho que o limite da saúde, ela também vai dizer a partir do limite da comunicação e do diálogo, né? Então, a gente vai fechando portinhas aí, como a Jéssica colocou, a partir do que é possível a gente se interessar pelo outro e se dedicar. Ai, gente, sempre se reavaliar, né? E aí, para É. onde estamos indo? É saúde ou não é isso aqui? Tô te machucando ou não tô, né? Tô te curando, porque às vezes a família também cura muitas coisas. Ai, muita coisa. E os opostos não são necessariamente saúde. Eu até coloquei aqui para a gente trazer, né? Tem tanta É. família que é o oposto do Ilhados com a Sogra, em que genros e noras são tratados como filhas e filhos. E que, caramba, gente, isso é muito forte, né? Até que filho e filha ser igual a genro e nora, na verdade, o contrário. Genro e nora ser igual a filho e filha, até que ponto, né? Eu já trouxe muitas essas discussões porque as pessoas se colocavam muito nesse lugar, às vezes, né, não só no consultório, mas até em outras pessoas que eu ouço falar e vejo na minha família também. Eu falo, gente, cuidado, porque às vezes a gente a gente acredita. Eu já falei para minha sogra, eu falei, olha, não me fala que eu sou filha, não, porque, olha, é perigoso eu acreditar, hein? E não é, gente, não sou, eu não sou. Uhum. Ó, posso ser nora muito querida, mas não sou filha. Temos que lembrar quem são filhos e quem são filhas e genros e noras. Vamos colocar nomes aí nas funções familiares. Exatamente, exatamente. E aí eu estou pensando aqui que e quando tem essa abertura, essa curiosidade com o outro na família, nessa junção das famílias, né? Como sair dessa visão julgadora, estereotipada e enxergar o outro talvez com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de abertura? Acho que não tem como fazer isso. Primeiro, se a gente não tiver o que você falou, Marcela, mais cedo, né? O interesse. Uhum, Essa pessoa é importante para mim. E não essa pessoa, ela é uma pessoa para obedecer ou para me atender ao que eu preciso. uhum, E a gente entra num ponto da família que é muito importante, gente, que é sobre a hierarquia dos papéis familiares. Então, às vezes, né, os mais velhos, a maioria das vezes, né, numa geração aí a gente aprendeu que os mais velhos têm mais poder, têm mais razão, e eles não podem ser contestados muitas vezes. é, E aí, esses lugares, muitas vezes, uma vez que eu cheguei nesse lugar, eu não preciso ter mais empatia, eu não preciso mais tentar entender quem vem depois de mim. E isso pode acontecer tanto em papéis hierárquicos, como também, por exemplo, criança. Criança não entende, não. Tanto faz. A partir do momento em que não a gente não coloca essa responsabilidade, independente do papel em que se esteja, em que todo mundo pode exercitar proporcionalmente seu papel de empatia, e isso ser ensinado, ser valorizado, ser cultivado, acho que não há possibilidade nem da saúde, nem de proximidade. Porque não é gostoso, gente, estar perto de alguém que não vê a gente, né? Ignorar a nossa experiência, ser invisível na nossa dor, a que eu vou querer estar ali? uhum, exato. Talvez é o que entra o que a Jess falou, né? Ter a via de mão dupla primeiro, né? Vamos ver se existe, né? Se o outro também quer. E assim, é pensar também por que que eu quero, né? Se existir esse espaço, essa vontade sua também, talvez fazer algumas perguntas para você importante, né? Assim, quem
é essa pessoa que eu tenho dificuldade, fora da relação comigo, aqui comigo, em outras relações, quais desafios aquela pessoa tem, né? Assim, pergunta para você mesmo. Se eu não conhecesse essa pessoa, encontrasse ela hoje pela primeira vez, como eu enxergaria essa pessoa aqui na minha frente? E aí, tentar identificar em você também. Quais comportamentos eu estou tendo com essa pessoa, né? O que que me deixa às vezes na defensiva, o que que me deixa mais aberta, quando eu me sinto confortável, quando eu me sinto desconfortável, o que que eu posso mudar aqui às vezes, num detalhe, pode ser num tom de voz, pode ser numa resposta um pouco mais aberta. O que que eu posso fazer também aqui nesse momento e tentar modificar um pouco essa relação que eu gostaria de trabalhar, que eu quero investir, que eu vejo que outra pessoa também quer investir. O que que eu posso fazer para talvez melhorar um pouco essa relação que está sendo um pouco complexa ultimamente para mim? Faz sentido para vocês, meninas, essas Muito. perguntas? Totalmente. E aí, pessoal, eu acho que isso pode ser um desafio para você aí que está escutando a gente, né? Fica um bônus para vocês pensarem nessas relações, nessas perguntas. E se você se sentir confortável, sem expor ninguém, posta nas redes sociais e marca a gente para saber na verdade, compartilhar como é que foi essa experiência, né? Se valeu a pena, não valeu a pena, funcionou, não funcionou. Quem sabe você descobre algo novo dessa relação. Amei. Amei também. Acho que dá tanto pano para manga, né? Falar sobre Uhum. família. Dá. E se Antes a de gente fosse falar das nossas e desses detalhes, ia virar Ah, não. uma terapia em grupo aqui, porque nem a gente tá É. isento. Gente, antes de acabar, vamos só acrescentar uma coisa. Todos Hum. nós temos aqui sogras, sogros, genros não, tô louca. Todos nós temos sogras, sogros e Cunhados, cunhadas, cunhadas. cunhadas, sobrinhos. E Aham. eu acho que esse episódio vai um beijo para todo mundo, né? Nossas complexidades e são demonstradas, né, com sucesso. Então, um beijo para minha sogra, para o meu sogro, para todo mundo da família. Beijos. Um beijo da Xuxa para cada um. Um beijo também para os meus. Então, pessoal, se você estiver ouvindo no YouTube, estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se estiver pelo Spotify, avalie o nosso podcast e não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok, @nós na real. Um beijo para todos vocês. Tchau! Tchau, gente. Tchauzinho. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.